Boa noite a todos, companheiras e companheiros de jornada, de esperança, de luta, de fé. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui nessa noite do Evangelho, dessa sexta-feira, dia 18, de junho de 2021, nosso 55º encontro. Este Evangelho possa alcançar as pessoas, que possa trazer saúde, que possa trazer esperança, que possamos nesse exato momento nos recolhermos, acalmar nossas emoções. Nossas emoções, todas elas são energias, cada emoção é uma energia. E a gente usa as energias constantemente, conforme a gente vai vibrando no nosso pensamento, nas nossas emoções. Ela o tempo todo interage, então a gente poderia aprender com as nossas emoções para a gente poder canalizar essas energias. Quando a gente vai ter um momento de eufórico, cólera, irritação, são emoções, são energias sendo gastas, que a gente poderia estar canalizando elas para outras necessidades, Entendeu? Às vezes elas não vão trazer algo que vai nos ajudar. Às vezes poderá trazer uma doença até. Um amigo, esses dias a gente conversando no centro, falava-se bem assim: uma vez ficasse irritado, com algo que acontecesse, de alguém ter invadido e levado as coisas deles, objetos, do trabalho, da casa. Não é que a pessoa adoeceu por causa da irritação, que ficou muito nervoso, se desequilibrou toda as suas energias. Conta-se também da pessoa que também teve alguma disfunção assim no organismo, não bem, e de repente foi diagnosticado, estresse. E o colega até falasse assim, amigo nosso, falasse bem assim: não tem nada que falta na vida, Tem uma família boa, tem recursos, tem todo o equilíbrio, dos cônjuges, tudo bons, mas se estressasse apenas com um objeto, algo que não gostasse, se estressasse e adoecestes. Então nós todos somos emoções, e as emoções estão em níveis altos e baixos constantemente, e às vezes adoecemos. Então a gente temos aqui que aprender um pouco sobre canalizar essas energias nossas, transformar numa egrégora, algo de potencialização de algo bom. Então nós todos somos vibrações, somos todos iguais, potencialmente iguais. Então trabalhar essencialmente com essa força do pensamento, que ela pode ser feita, à distância. Então a gente pode trabalhar com essa energia do pensamento à distância por alguém, tá certo? Que esteja precisando. É um trabalho que a gente pode fazer. Pode ser feito, com nós mesmos, esse trabalho de energias boas e salutares com nós mesmos, de alta aplicação, essa energia. Ela pode ser feita de um para um, de um para um, em grupos, reunir grupos, transformando como uma egrégora, E quando nós estamos, firme, quando, nós temos o firme desejo e o firme propósito de alcançar o objetivo, a gente canaliza essa força. Então que a partir de agora, nós todos,
com esse firme desejo, com esse firme propósito, no fim do nosso encontro aqui deste Evangelho, né? Já vamos estar um pouco melhor de quando nós chegamos. Então vamos nos acalmando, vamos respirando, vamos esquecendo um pouco as questões que estão nas nossas emoções e vamos pensar essa vida, né? Que ela é uma vida soberana, trazendo a sua beleza, a sua luz e a sua energia. Então a gente agradeça essa dádiva da vida. Eu queria até mostrar uma imagem, né? Poderia mostrar uma imagem? A câmera pode virar um pouquinho? Podia virar para mostrar essa imagem? Então eu queria que mostrasse a imagem da natureza, né? Então assim, mostra depois então, tá certo? Ela vai ser mostrada na nossa oração, tá bom? Então a vida ela é soberana, trazendo a sua beleza, a sua luz, a sua energia. Então a gente deve agradecer esse milagre da vida, né? Ame e viva, né? Esta beleza. Caminhe. Novas semanas, né? Que vão estar agora, começar, depois desse final de semana. Nova semana, novas oportunidades. Comprometa-se com a sua jornada. Renove-se seu ânimo, suas esperanças. Retorne-se o seu caminho. Retome seu caminho. Então vamos fazer a nossa leitura para a gente poder fazer as nossas orações. Ver o que Jesus, né? E nossos guias vai trazer para nós nessa noite de hoje. Para a gente poder buscar melhor aquela sintonia que a gente precisa, a nossa cura. E logo em seguida vamos para a nossa oração. Abrir as janelas da alma. Lição nova que caiu para nós hoje. Frequentemente organizamos caravanas espirituais com o propósito de socorrer as dores físicas e morais dos que se encontram na Terra atravessando momentos graves, e não raro encontramos corações infartados de rancor, mentes encharcadas de ódio, corpo enlameados de erotismo vulgar, línguas embalsamadas de calúnia. Nossa, a lição veio em cima daquilo que a gente estava já iniciando a falar o Evangelho. Também nos deparamos com mentes anestesiadas pelo pessimismo, pela falta de fé e pela total descrença na misericórdia divina. Raros são aqueles que, mesmo atravessando rudes tempestades, esperam serenamente em Deus o auxílio para as horas difíceis. Gente, aqui está falando das caravanas espirituais que são organizadas, né? Abrir a janela da alma, temos que mudar tudo que a gente está canalizando em nós. Todas as nossas emoções. Quando a gente sai para ir para o trabalho, ou quando a gente vai pegar o ônibus, ou quando vamos de carro, tudo que a gente está olhando, as imagens que a gente vê, tudo que a gente ouve entre o nosso ouvido. Jesus falasse uma frase bem assim, né? Quando os fariseus estavam lá, revoltados, porque não via os apóstolos lavar a mão antes de comer, e Jesus falasse: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da sua boca, porque sai do que está cheio o coração. O homem fala da boca o que está cheio o seu coração. E o nosso coração está cheio de quê? Aqui vai falando, né? Mentes encharcadas de ódio, corpos enlameados de egoísmo vulgar, línguas embalsamadas de calúnia, corações infartados de rancor. Então, deparamos mentes anestesiadas pelo pessimismo e pela falta de fé e pela total descrença na misericórdia divina. Raros são aqueles que, mesmo atravessando rudes tempestades, esperam serenamente em Deus o auxílio para as horas difíceis. São raros são aqueles
que estão com a sua mente comprometidas com Deus. Raros são aqueles que, mesmo atravessando rudes tempestades, esperam serenamente em Deus o auxílio para as horas difíceis. Vou circular porque é uma frase que deve estar guardado na cabeceira da nossa cama, né, na estante, na parede, para a gente poder estar fazendo reflexões. As caravanas de socorro e auxílio nem sempre logram o êxito esperado. Eles não conseguem logo o êxito, né? Vem as caravanas espirituais de socorro, mas não alcançam êxito no auxílio porque as pessoas estão sem as suas fés, estão desequilibradas no ódio, né? No rancor, infartados, né? Pois as barreiras vibratórias estabelecidas pelo comportamento desalinhado dos nossos irmãos nos impede uma cooperação mais efetiva. Como era o nosso desejo, os benfeitores espirituais raramente encontram alguma abertura positiva no panorama psíquico dos irmãos em sofrimento. Alguns pontos de luz, ainda que mínimo, por meio do qual consigo derramar as energias espirituais de socorro ao corpo enfermo, de seu erguimento moral e alma aflita. Fechados em seus próprios problemas, absorto em preocupações asfixiantes, o homem veda as portas ao bem que vem de Deus, ao se voltar exclusivamente para o mal, que ronda os seus passos através das ondas de pessimismo, revolta, tristeza e preocupação. Filhos, o Criador jamais se esquece da criatura, mas costuramente os filhos se põem muito distante do Pai. Se a janela não se abre, os raios do sol não penetrarão o quarto escuro. Abrir a mente para Deus, confiando em sem receio, que agora ou depois tudo haverá de dar certo. Tudo voltará ao equilíbrio. Eis a maneira pela qual abriremos as janelas de nossa alma aos clarões do socorro que vem de Deus. É uma reflexão profunda para nós, nessa noite de hoje, deste Evangelho no Lar. Esse Evangelho lá, gente, é para todos, tá bom? Todas as pessoas que vocês vejam que estão precisando do Evangelho, é para direcionar este Evangelho aqui. Que está sendo, né, feito para todos, tá bom? A reflexão e as projeções que nós temos, né? A gente projeta tudo aquilo que ainda nós não nos conhecemos no outro. Aquilo que nos incomoda, como aquilo também que nos traz alegria, a gente também projeta. E as nossas projeções, às vezes nos decepcionamos também, quando a gente projeta naquela pessoa aquela luz que ela é, né? Toda aquela luz que a pessoa é, porque nós também não somos luz também, mas ainda não estamos naquela condição que aquela pessoa já alcançou, como a gente vê mestres, né? Gurus aí e tal, santos, chamamos de santos, né? Algo assim. Mas quando aquela pessoa toma uma certa atitude, aí a gente se decepciona, a gente tem que ter esse cuidado com a nossa projeção. Porque a gente às vezes projeta naquela pessoa e aquela pessoa não é obrigada a viver as nossas projeções. Ninguém é obrigado a viver as nossas projeções. Então temos que ter cuidado com as nossas projeções, até quando a gente projeta nos que são considerados como santos, como os mestres e assim por diante. Porque ninguém tem que ter a atitude que nós imaginamos que deve ter. E também aquelas projeções que a gente tem também que nos incomoda, das atitudes também, que aquela atitude que está muito repetida também me incomoda. Não é que eu sou igual àquela pessoa, mas aquela atitude
ela é também uma característica de uma atitude que eu também tenho, que eu condeno em mim também. Vamos para a nossa oração. Então, nesse exato momento, fechamos os olhos. Vamos relaxar-se. Vamos endereçar-se nossa mente ao Supremo Pai, que cuida de cada um de nós, que já envia seus mensageiros de luz, seus guias para nos orientar. Força suprema de todos os mundos habitados ou não habitados. Força suprema que rege a todos, bons ou maus. Escutamos a ti no cantar dos pássaros, no barulho dos trovões, na pureza dos riachos, nas brávias ondas dos mares, na brisa que beija os cabelos, nos botões delicados das flores, nas pétalas aveludadas das rosas, nos pequenos e frágeis insetos, nos poderosos animais, nos ventos fortes das tempestades, na chuva que refrigera a atmosfera. Deus, amigo, Deus, Pai, desconhecer-te é renegar a tua obra, que nos cerca e nos dá a vida. Despertando aqui, depois de pesado sono no mundo do ódio, da dor, da injúria, encontramos juntos espíritos criados por ti e há tanto tempo separados pelos caminhos largos do ouro e da mentira, ligados pelo elo inquebrantável da prece. Agradecemos, Senhor, por ter nos aberto a porta do trabalho, colocando-o em nossas mãos, muitas já manchadas pelo sangue. Mas hoje, Pai amigo, estamos oferecendo o que temos de mais sagrado, o nosso livre-arbítrio, na certeza de que só desejamos servi-lo. Dá-nos força, ser supremo, para que possamos caminhar sempre tendo ao nosso lado o maior amigo, que nos ajuda a ir avante. O trabalho. Só Ele, Senhor, deu a Jesus o direito de salvar a humanidade através do Evangelho. E hoje pedimos que o Evangelho nos faça trabalhar sempre. Que este Evangelho seja para nós sempre a reflexão e o caminho que nós necessitamos para a vida. Que possa nos iluminar, nos abençoar, nos proteger, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, vamos para outra reflexão do Evangelho, né? Querendo trazer aqui uma lição do Evangelho, né? Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, que os mensageiros do alto possam nos ajudar nessa reflexão desta noite de hoje. Amai os vossos inimigos. Amai vossos inimigos. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 1. Vamos começar pelo item 1. Item 2. Item 3. Item 3. Vamos ver até onde a gente vai conseguir ir. Retribuir o mal com o bem. Amai vossos inimigos. Ele vai falar aqui de vários tópicos, né? Retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater a face direita, apresentar-lhe também a outra. Instruções dos espíritos, a vingança, o ódio e o duelo. Olha só, também está todos os tópicos aqui do que se iniciou na mensagem de Bezerra de Menezes, na lição de abertura, nas reflexões que já falasses antes até da mensagem. Então, hoje a lição está bem aí para a gente, recheada, para a gente refletir todas essas energias que são nossas emoções. Retribuir o mal com o bem. Ouvistes que foi dito, amarás o vosso
amareis os vossos próximos e odiarei os vossos inimigos. Foi dito assim, gente. Aonde? Na época de Moisés. Então, ouvisse que foi dito, né? Jesus conhecia tudo, o Velho Testamento. Então, ele falava isso. Amareis o vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E ele fala agora, Jesus. Eu, porém, vos digo, isso Jesus. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por que Jesus está falando isso, gente? Porque, gente, a guerra, o mal com o mal, não se resolve. Nunca vai se resolver. Sempre se vai se resolver com uma atitude ao contrário. Por quê? Quando a gente faz o mal a um processo, a uma pessoa, como já falasse Jesus, aquele com a espada ferir, com a espada serás feridos, esse mal depois, aquela outra pessoa vai também se vingar. E vai, se não fizer na mesma vida, em outra vida vai nos vingar. E é um fazendo mal um com o outro, que vai de milênios a milênios. No filme que eu já citei outras vezes, quando mostra o Divaldo, na Telecine, né? Aqui eu tenho uma Telecine aqui em casa, então assisto quando eu quero, né? Quando mostra lá o obsessor, fala desse encontro que eles tiveram no passado, uma história no passado, onde que um criou uma situação para que o outro sofresse, algo assim. E que aquele virasse com o seu ódio de vingança, que passou a perseguir aquele outro. Então, e perseguia constantemente, como ele viu, ouvia, toda hora ele criava certos empecilhos, que mostra na sua história no filme, todos os instantes que ele podia aparecer e ia criando certos empecilhos, né? Então, o que acontece? O mal, que Jesus está querendo dizer é o seguinte, que não vai cessar quando a gente vai fazer o mal para alguém. A vida não vai aí parar. Esse mal vai estar de novo. Uns sofrendo, outros sofrendo, cada um sofrendo, cada vez mais, e obsessões para cima e para baixo. E cada obsessão vai trazendo depois certos processos que amanhã a gente vai ter que abraçar. Como fala Bezerra de Menezes em outra mensagem, que agora não está aqui, mas está comigo aí, no celular. Essa mensagem ele fala até bem assim, ó. Hoje temos ali um desafeto, né? Um filho, ou a esposa, ou o esposo, vice-versa, um ou outro, tal, naquelas dificuldades que uns têm, porque fomos criando certas obsessões de um para com o outro, e hoje temos que resgatar aquelas obsessões, convivendo com aquela pessoa no mesmo lar, no mesmo ambiente, respirando o mesmo oxigênio, no mesmo lar. Porque em alguns momentos criamos várias situações. Então o que acontece? Então Jesus está fazendo o que aqui? Mandando a gente fazer o quê? Mudar essa história. Orar. Por que a gente não aprende a orar pelos que nos caluniam? Pelos que nos perseguem? Por que a gente não aprende a orar? Por que a gente não aprende a fazer o bem para essas pessoas? Será que realmente o que está acontecendo é real? Aquilo que a gente acredita que é real? Gente, isso aqui tudo são uma questão que eu quero aqui falar, mas eu não quero adiantar o processo. Eu quero ler a primeira lição e depois eu falar, porque eu vou adiantar o tema muito rápido assim, antes da gente entender toda essa questão. Mas eu quero que vocês fiquem atentos a essa questão que eu estou falando. Fiquem atentos para a gente pensarmos juntos. Jesus falasse bem assim, né? Aprendeste foi dito, odiarei os vossos inimigos. Mas ele fala, eu vos digo, né? Amai os vossos inimigos. Então tá bom, vamos continuar. Orai pelos vos caluniam, a fim de seres filho do vosso Pai que estás no céu. A gente acabou de ler a lição de Bezerra de Menezes, que os mensageiros do alto, né? Vêm até nós, mas não conseguem nos auxiliar, porque nosso coração está ali, ó, gastando energia com calúnias, com crimes, com ódio e assim por diante. Então é o seguinte, ó, se a gente conseguir fazer o bem mesmo, ó,
que é orar pelos que nos perseguem, né? A fim de seres filhos de vosso Pai que está no céu, e que faz que levante o sol para os bons e para os maus. Então, Deus faz que o sol se levante para todo mundo. O sol se levanta todo dia para todo mundo dessa humanidade, bons e maus. E que chova sobre justos e injustos. Porque se só amardes a que vos amam, que recompensa tereis? Que recompensa nós terá? Porque nós somos testados. Veja que de volta foi testado por um homem que ele estava dando pão. Um homem que estava dando pão e de repente ele pegou o pão e jogou o pão no chão. E falou revoltado, né? Eu não sei o que tal. Naquela hora apareceu até o obsessor dele. Mas aí o outro até, amigo dele, até reagiu contra o mendigo. Mas ele fala que não era assim, que deveria estar ali tratando o homem da melhor forma, mesmo que ele não quisesse naquele momento. E até que ele fala, ó, meu irmão, a gente vai estar sempre aqui. E ele falou algo assim da palavra de Deus, e ele fala, quem é Deus? O mendigo para de volta, né? Quem é Deus? Ele fala, Deus, meu irmão, é aquele que me testa. Deus é você. Falou isso para o mendigo, né? Então é o seguinte, que recompensa tereis, aqui está falando, se a gente amar só o que nos amamos, porque é muito fácil amar só o que a gente nos ama, não é verdade? Qual recompensa a gente terá em amar alguém que não é algo que é compatível com o nosso, igual a gente acabou de falar até das projeções, que tem alguns defeitos, né, que a gente não gosta, tal, ou que é algo assim. Os publicanos também não procedem dessa maneira, os publicanos vão se defender eles também, da forma deles. A gente não vê isso aqui na televisão constantemente, a gente não vê essa forma de comportamento também das pessoas que têm o mesmo estilo ali, do seu jeito, se defendem também do jeito deles. Observem, só observar em todas as questões que toda hora mostra nas imprensa, na sociedade, dos grupos, né? Às vezes a pessoa tem algo que não é bom, mas eles se defendem uns aos outros. Se defendem. Então é o seguinte, se amam também. Então qual é a questão desse amar que fala? Então vamos lá, vamos mais em frente. E se saudardes apenas os vossos irmãos, e que é que com isso fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo de 43 a 47, 20. Continuando no item 2. Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que amam. Se somente fizesse o bem aos que vos fazem o bem, que recompensas tereis, já que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. Se só emprestais àqueles a quem possais esperar o mesmo favor, que recompensa tereis, visto que as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para obter a mesma vantagem. Está vendo? Também as pessoas de má vida se comportam da mesma maneira para se obter vantagens, né? É interessante todas essas questões. Agora há pouco estava vendo aqui umas aulas que eu estou estudando, né, tal, e eu observei alguma história, a pessoa falando sobre sorte, né? Quem tem sorte é apenas a pessoa. Na verdade, a sorte não existe a questão de sorte, existe a questão de você fazer, né, algo por você. Mas a questão de sorte é colocada para aquele que é mais acomodado. É a sorte que vai vir. E a gente fala, fulano tem sorte. Mas a gente tem que pensar na questão do que é sorte mesmo. Então tá, olha só, as pessoas se entreajudam para obter a mesma vantagem. A gente vê, as pessoas se ajudando para obter a mesma vantagem em todos os sistemas, daqui ó, todos os sistemas dos poderes mesmo. Mas quanto a vós, amai os vossos inimigos,
Fazei o bem a todos e emprestai sem esperar coisa alguma. Então, é só fazer bem a todos, emprestai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sedes, pois, cheios de misericórdia, e cheio de misericórdia é vosso Deus. Lucas capítulo 6, versículo 32 a 36. Agora eu vou ler um pouco dos tópicos de orientação aqui. Vamos ler mais um pouco. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é o mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente há equívoco quando o sentido da palavra amar. Nessa circunstância, Jesus não pretendeu, por essas palavras, que se tenha para com o inimigo a ternura que se dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Então agora a gente está entrando no outro tópico. A ternura pressupõe confiança. E não dá para você ter uma confiança com aquele que se demonstra ser o inimigo. As questões é mais complexa mesmo, não é verdade? Mas vamos ver então o que Jesus queria dizer então com a palavra amar? Qual seria a forma? Vamos pensar nela. Vamos ver a resposta, se aqui mais na frente vai dar essa resposta. Ora, ninguém pode ter confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. É verdade. Você não pode ficar numa circunstância de colocar-se ali para a pessoa querer tirar a sua vida. Na verdade, não é assim. Não é você se entregar totalmente. Mas vamos ver então o que quer dizer. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, já que ela pode abusar dessa atitude. Tá vendo? Já que ela pode abusar dessa atitude. Então você não pode ter a total confiança cegamente. Que tudo vai se proceder da forma que a gente vai ver como é realmente o bem. Será que vai proceder assim, dessa forma? Aquela pessoa? Porque aí a gente vai ver aquela atitude da questão do bonzinho, da pessoa que é bonzinho. E aqui a gente vê, eu vejo de vez em quando, né, Rossano colocando sobre uma característica do bonzinho, e outras pessoas também colocando. E a gente tem que ver o seguinte, outra psicóloga colocando, né? Eu esqueci o nome dela agora. Mas as características da questão do bonzinho, a gente tem que ter aquele cuidado. Não é verdade? Então tá. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia que existe entre as que comungam da mesma ideia. Enfim, ninguém pode sentir e estar com o inimigo prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, a lei da assimilação e a da repulsão dos fluidos. Então tudo é energia, tá vendo? O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica, cuja impressão é penosa. O pensamento benévolo nos envolve num fluido agradável. Daí a diferença das sensações que se experimenta. A aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não devemos estabelecer diferença entre eles e os amigos. Esse preceito só parece difícil e impossível mesmo de praticar, por entender-se falsamente que eles prescreve se dê o mesmo lugar no coração tanto do amigo quanto do inimigo. Se a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir diversos matizes de um sentimento, cabe à razão estabelecer as diferenças, conforme os casos. Bom, eu vou até aqui. Quanto tempo aí para mim? Não, escreve aí para mim ver. Tá. 9 minutos que faltam? Ah, então tá bom.
Então, olha só. No começo eu queria falar algo que eu não queria falar naquela hora, que eu deixei para falar no final. Eu queria adiantar o processo. Queria colocar um pouco as questões. Vamos pensar um pouco. Veja bem. Às vezes a gente tem umas certas dificuldades no dia a dia nosso, da vida nossa. A gente tem que ter uma certa cautela com as questões do dia a dia que nos surgem. Muitas vezes, existe aquelas expressões assim de amizade, de convivência que a gente tem às vezes com uma pessoa há algum tempo, e às vezes a gente vai ver algumas ações que quer tirar ali o seu sossego. Quer tirar o seu sossego, quer tirar a sua paz, quer tirar a sua harmonia, quer tirar a sua honra, quer tirar o seu equilíbrio. Então aqui está colocando essas questões. Vai surgir em alguns momentos algumas questões para tirar a sua luz. É isso que vai acontecer. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente vai fazer uma ação que é característica para demonstrar aquilo que nós realmente somos. Mas se nós somos uma luz, a gente deve demonstrar que somos luz. E como é que a gente faz para demonstrar que somos luz? Observar as características das questões com paciência. Primeiro, mais evangelho. Eu tenho o hábito de falar muito sim do evangelho. Meu hábito é de sempre falar certas questões. Algumas pessoas até falam assim, mas Frank, tudo você leva para a espiritualidade. Tudo você leva para esse lado. Tudo você leva para aquele lado. Sempre do evangelho. É um hábito que eu tenho. Toda a história das coisas que me acontecem do dia a dia, eu tenho de onde puxar uma ideia, um pensamento das questões do evangelho. Eu sempre criei essa questão. E algumas pessoas falam que eu levo muito para esse lado, que tal, que devo ir para o outro, tal, mas é o meu estilo de ser. Mas olha só, às vezes acontece uma característica de alguém que tem uma intenção, vamos dizer uma intenção mais moderna, a gente está num tempo mais moderno, né? Uma intenção mais moderna, vou criar uma situação. Veja bem, em alguns momentos do evangelho de Jesus, tem as pessoas que vêm tentar. Por exemplo, quando eles iam pegar aquela mulher adúltera para apedrejar, aos homens falou, bom, nós temos o Messias. Vamos fazer o seguinte, a lei nossa já fala o que a gente deve fazer, não é verdade? Vamos fazer o seguinte, vamos levar essa mulher até o Messias. Se ele disser não apedrejar, a gente vai desmoralizar ele perante os seus seguidores. Se ele disser apedreja-te, opa, a gente vai prender ele também do mesmo jeito. Porque eles já estavam preparados para isso, era uma armadilha. E quando levou a mulher até Jesus, falou, Jesus, aí está essa mulher que foi pega em adultério. A lei manda-se apedrejar. E o Senhor, o que você diz? Ele para e vai escrever no chão. Ele vai escrever as coisas que cada um tem dos seus pecados, das suas falhas, né? Aí o homem vai e continua a perguntar de novo. Você tem uma resposta para essa situação? Algo assim? Você tem algo para nos dizer? Aí levanta-se, ergue-te diante dos homens, ergue-te diante da sombra, leva a luz e fala. Atire a primeira pedra aquele que nem o pecado tivesse. E aí eles ficam sem respostas das suas questões, porque dá uma resposta diferente da que eles esperavam. Então, o que é que acontece? Em outro momento, tem um homem que fala assim para ele, eis que eles vieram ao tentar, né? E aí cria outra situação com ele, eles não falam assim, bom mestre, o que você me disse sobre isso, tá? Sobre alguma questão assim lá da parábolas? Eu creio que é do bom samaritano. Mas ele fala, por que tu me chamas de bom? Bom só é Deus. Então, olha só, e Jesus tem sempre o quê? Algo dessa observação. Porque se você não tiver realmente uma conexão melhor, mais equilibrada das suas emoções, é claro que você vai fazer o quê?
aquilo que está nas intenções ou nas entrelinhas das intenções de outros, que os outros querem de você, que você mostra aquilo que você é, que na verdade você é uma luz, mas acaba mostrando que não é luz, ou acaba entrando numa armadilha. Essas são as questões que a gente deve observar. Por exemplo, outra observação. O colega colocou uma questão assim, eu estava no trabalho e de repente alguém criou lá uma certa confusão e eu reagi com aquela confusão. Reagi e tal, e deve ter colocado um pouco assim, mais energia nas questões do problema. E aquela mágoa a pessoa guardou. Eu cheguei e falei assim, olha, deve ter cautela e observar as questões. Porque muitas vezes aquilo que pode estar acontecendo é apenas para te tirar você do seu equilíbrio. Ou tirar você da sua luz. Então, equilibra-se. Fala o seguinte, dá uma pizza. Uma vez, eu comprei a melhor pizza que existe aqui do Gama. Estado do Gama de Brasília. A The Pizza. É The Pizza. Comprei a melhor. Comprei duas. Eu comprei uma aqui para casa, comprei outra, levei lá no trabalho e dei lá para as pessoas. Dei para algumas pessoas. Tinha uma pessoa que tinha uma certa dificuldade e tal, sempre arrumava uma certa dificuldade e comeu. Quando comeu aquela pizza, eu falei, rapaz, que pizza boa. Me pagou o almoço. E assim foi, entendeu? Então é assim. A gente vai mostrando o quê? A nossa luz. Uma vez estava falando assim, né? Com os amigos, que eu gosto de brincar com os amigos. Às vezes eles estavam falando assim, sei o que eu vou instalar a sua casa. Eu falei, quando vocês vierem lá na minha casa, eu vou assim, saudações, meus amigos. Saudações a fulano e saudações a Beltrano. Vocês me virem na minha casa, eu falo assim, brincando. Por quê? Eu gosto de colocar características para poder envolver a melhor forma de paz. Bom, a outra questão uma vez, um outro exemplo, né? Quanto tempo eu tenho? Senão vou falar muito. Acabou? Cessou meu tempo? Tá? Deu quanto tempo já total aí? 42 minutos? O tempo fechou. Bom, é o seguinte. Uma característica que uma colega às vezes falasse assim, há muitos anos que eu era bem novo, na casa espírita mesmo. Aí ela fala assim, Frank, meu espírito não bate contigo. Eu falei, bom, aí eu não tenho nada, eu tô bem com você. Aí tá. Ela não falou nada, né? Tudo bem, aquele assunto morreu por ali mesmo. Ao passar dos anos depois, 10 anos, 15 anos, 20 anos depois, a gente, no mesmo trabalho, ela chegou a falar e se abriu assim, para o grupo como todo, não só para mim, mas para o grupo, falou assim, gente, eu tive uma experiência há muitos anos atrás com o Franklin. E eu falei para ele que meu santo não batia com o dele. Ele falou que não tinha nada. Mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Ela falou que ficou com aquilo na cabeça, eu nem sabia. Ela falou isso hoje. E aquilo ficou martelando na cabeça dela. E hoje ela falou que, na verdade, ela não sabia o porquê. Na verdade é isso, né, gente? É a gente começar a burilar mesmo, a trabalhar as nossas luzes e as nossas energias. Por quê? Nós podemos, né, fraquejar ou falhar. Então vamos trabalhar como aqui mostrou. Acabamos fraquejando. Por quê? É o infarto do coração, é o ódio, é a intriga, é a calúnia. E aí vem aquela confusão de coisas, de tempestades. E a gente vai perder aquilo que é o principal, que a lição falou. Perder aquilo que é o principal. Sabe o que é? Raros são aqueles que mesmo atravessando rudes tempestades, esperam serenamente em Deus o auxílio para as horas difíceis. Essa ficou a lição da nossa reflexão desta noite de hoje, a qual nós temos que mudar um pouco, né, os nossos hábitos. Vamos para a nossa oração. Então, Senhor, que possa, Senhor, atender-se nós todos nessa noite. Atender mais uma vez, Senhor, as nossas súplicas de paz. Ensinar, Senhor, a caminharmos com nosso mestre amigo Jesus,
com o seu evangelho e as suas diretrizes iluminativas que traz para cada um de nós. Que possamos seguir, Senhor, no seu exemplo. Cada um de nós somos aprendizes e todos nós podemos errar. Mas, Senhor, que possamos buscar nesses altos e baixos nossos apoio em Ti, apoio nos seus mensageiros, nos seus guias que estão aqui conosco, trazendo para a gente mais uma oportunidade de mais uma manhã, mais uma oportunidade de mais uma semana, que possamos refletir, sim, o que a gente pode fazer de melhor e transformar, Senhor, o mundo, transformando, Senhor, nós, transformando nas nossas pequenas atitudes no bem-querer daqueles que estão ao nosso lado. Seja como for a dificuldade que for, mas transformando, trazendo o bem e a esperança como o sol que nasce para todos, como a chuva que cai para todos, que possa iluminar nossos corações, vitalizar-se nossas células, ressignificar nossas mentes, ressignificar nosso coração com as nossas emoções, ressignificar com as nossas diretrizes e essas energias todas em nós, canalizá-las nas reflexões que caem de sua mente, em nossas mentes, em nossos corações. A sua sabedoria e a soberana paz, soberana força e justiça, para que a gente possa erguer-se-nos, erguer a Ti, saudando, Senhor, a vida, a paz, a nossa luz. Bendita a luz do nosso ser e do nosso coração para com a luz no mundo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Fique com Deus, um ótimo final de semana. Até a próxima oportunidade.